A respeito da reforma do Código Civil. E a pergunta é, o cônjuge deixará de ser herdeiro necessário, né? Tem gente que ficou viúvo, e agora? E não só nesses casos. Vamos saber mais a respeito disso. Deixará de ser herdeiro, doutora? A princípio, sim, né? Estamos com exatamente essa proposta. A proposta ainda está em tramitação, então, assim, não é o texto final ainda. Mas a discussão está sendo exatamente essa. A retirada, né, do cônjuge de condição de herdeiro necessário. O que passaria a ser agora apenas os ascendentes e descendentes. Então, em caso de aprovação, por exemplo, se o meu esposo falecer, eu posso dizer assim porque eu não vou ser penalizada por ninguém. Tem esposo, né, Oliver? Então, não tem ninguém dizendo assim, nossa, você estava dizendo que eu ia morrer se fosse assim, né? Bom, se o esposo falece, o esposo de qualquer pessoa, gente, não necessariamente é assim, de uma pessoa específica. A gente está falando aqui da população, o esposo ou a esposa. Então, o marido ou a esposa não vai mais ter o direito. Os filhos, sim, continuam tendo direito, mas o marido não. Tem gente que tem direito aos bens, a pensões, né? Como que é esse cenário hoje? Tá, então, trabalhando a nossa realidade atual, que é exatamente o Código Civil de 2002, que é o código que está vigente ainda, né? Eu acredito que ainda vai demorar um pouquinho para a aprovação desse texto final. 24 anos depois, a gente está aqui falando desse código, não é isso? E é relativamente um código recente, vamos dizer assim, né? Dentro da nossa perspectiva de direito, ainda é uma lei recente. A gente Sim. tem leis aí muito mais antigas. Mas aí vamos lá. Trabalhando essa perspectiva do Código Civil atual, e o que é que a gente tem hoje? Hoje é considerado, né, herdeiro legítimo, o cônjuge, o descendente e o ascendente. Então, aqui a gente está trabalhando numa linha, né? Cônjuge, descendentes, na ausência desses, sobe para o ascendente. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente é preciso dividir aqui duas etapas, duas esferas. Existe a proteção que é conferida à família, que é destinada ainda dentro de um casamento, que aí você pode escolher qual é o regime de bens que você vai formar essa nova união. Basicamente, a nossa regra geral hoje é o regime da comunhão parcial de bens. Então, caso você não escolha outro bem, vai ser aplicado a nossa legislação geral, né? Comunhão parcial de bens. E aí, nesse regime, a gente exclui esse cônjuge já do direito sucessório. Por quê? Porque ele já vai ter direito à metade do patrimônio, a meação, ou seja, a metade daquele patrimônio que foi constituído junto dentro desse relacionamento. Então, a alteração, uma possível alteração legislativa que a gente vai ter é exatamente por quê? Porque já existe proteção a esse cônjuge dentro da lei do casamento, dentro do regime de bens que você vai escolher. Então, quando se fala o cônjuge vai deixar de ser herdeiro, mas na verdade ele já tem essa proteção patrimonial que é dada pelo regime de casamentos que ele escolher. Ao que foi construído ali entre eles. Ao que foi construído, exatamente, aquela época. Então, a proteção, ela só vai alterar aqui. A ideia da alteração legislativa é exatamente tirar o foco da relação conjugal para a autonomia privada, né? Ou seja, a sua liberdade de escolher livremente como é que você vai dispor do seu patrimônio. Porque hoje a gente não... dificilmente a gente fala dessa família original que casou há sei lá quantos anos e que vai perdurar. Hoje a gente fala de famílias reconstruídas, de novos casamentos, de novas uniões. Então, essa alteração legislativa, ela vem exatamente privilegiar essa liberdade de testamento, de dispor dos seus bens para essas novas uniões, entendeu? Então, temos relacionamentos recentes e essas pessoas, hoje, pelo regime atual, iriam herdar igualmente com todos os demais filhos. E quando a gente trabalha essa alteração legislativa, né, prevista aqui para uma alteração futura, vai privilegiar mais esses herdeiros em detrimento desse novo relacionamento, um relacionamento recente aqui. A guerra é grande, né? Vamos dizer assim, meu pai enxuto, arrumou uma menina aí muito mais nova, os filhos começam a ficar assim atentos, porque se meu pai morre, aí a pessoa com quem ele se casou agora vai ter o mesmo direito ali, mesmo direito entre aspas, nas porcentagens preservadas,
ao patrimônio do meu pai. É mais ou menos Hoje, assim? Hoje sim. O que está em vigor na lei. Então, essa nova companheira ou esposa atual, para a legislação que está vigente, ela vai concorrer igualmente com todos os herdeiros, com todos os filhos, com todos os descendentes, né? Gente, eu ela vou falar só também. o pai não, porque senão eu vou ser julgada lá do outro lado, né? De repente, minha mãe também casou e atraiu uma pessoa aí, ela é bonitona, ela é legal, e atraiu uma pessoa mais jovem. Eu tô dizendo assim, gente, não é com julgamento não, porque eu acho que não é, a idade não importa na hora de construir o relacionamento. Mas a gente sabe que é julgado e é não aceito, na maioria das vezes, quando a diferença de idade está muito presente, né? Exato. E aí a gente está falando aqui de uma situação, a gente está falando de Código Civil, a gente está falando de situações judiciais. A gente não está falando aqui de quando tudo se resolve facilmente, tá tudo bem, né? Mas a gente está falando do conflito, na verdade, né? Então, hoje, essa nova relação, esse parceiro ou essa parceira, ela vai ser protegida, sim, pelo direito sucessório e vai receber a sua parte da herança, né, igualmente com os demais herdeiros, com os demais descendentes. Então, a alteração legislativa que está sendo discutida ainda no Congresso Nacional é a retirada desse novo companheiro ou dessa nova companheira, novo cônjuge ou nova cônjuge, de forma que agora apenas os filhos iriam herdar, o que também não vai deixar essa pessoa desprotegida. Por quê? A depender do tipo de relacionamento que ela tem, ela vai ter o regime de bens deste relacionamento, comunhão parcial de bens. Ela vai ter direito a metade daquele patrimônio que foi constituído durante esse novo relacionamento. Ela vai ter direito à pensão, uma possível pensão por morte, por exemplo. Ela vai ter direito a alimentos. Ela vai ter direito real de habitação, ou seja, ela vai permanecer residindo naquele imóvel que era o imóvel conjugal, né? Ninguém vai poder retirar ela de lá. Em relação a pensões, o que isso fala? Gente, a gente está falando aqui de uma reforma, a gente não está falando de algo que já foi aprovado, a gente está falando de algo que está tramitando, na verdade, né? Mas que pode ser aprovado. Você que está do outro lado aí no nosso WhatsApp, o 988979777, você pode dar a sua opinião importa. Quando uma coisa está em tramitação, a opinião pública importa muito, porque de repente vai influenciar na opinião de quem vai votar, né, doutora? Isso, e foi colocado já à discussão alguns dispositivos que estão em tramitação do Código Civil, exatamente para aprovação popular, né? Então, para que as pessoas pudessem dar a sua opinião sobre esses dispositivos. Foram reunidos grupos de juristas específicos para trabalhar os temas do Código Civil. Então, aqui a gente tem direitos reais, aqui a gente tem direito de família, direito sucessório, direito empresarial. Então, grupos de juristas foram movidos também para contribuir na construção desse novo código. Em relação a pensões, é da mesma forma? A pensão aqui a gente já entra dentro do direito previdenciário, né? A gente já sai um pouquinho de direito civil e já entraria em direito previdenciário no caso de um estudo de pensão por morte. E aí existe regulamentação específica nesse sentido. No caso de pensão alimentícia, aí sim a gente está dentro do direito civil. Porém, a pensão alimentícia ela se extingue com a morte, né? Então, essa pensão alimentícia ela pode ser revertida em uma pensão por morte. E aí precisa ser analisado cada caso, porque dentro da legislação previdenciária também há limite de tempo, percentual a ser atribuído, ou seja, a ser pago em caso de pensão. Antes a gente tinha uma pensão por morte vitalícia integral. Hoje a gente já não tem mais, já teve alteração legislativa na área de direito previdenciário nesse sentido. Então hoje já é um percentual, pode ser por tempo determinado e assim por diante. Aí precisa analisar cada caso para poder ver como é que se enquadra. Além de esperar, o que a população pode fazer agora? Já se enxergar nessas situações? Planejamento sucessório, né? Então, hoje existem instrumentos, esses instrumentos vão continuar válidos, tá? Mesmo após a reforma, e exatamente o testamento, a doação, a constituição de uma pessoa jurídica, patrimonial. Então, tudo isso pode ser utilizado para salvaguardar esses interesses dessas pessoas que compõem essa relação familiar. Então, é importante, sim, buscar uma orientação jurídica e ver qual seria o melhor caso que se adequa àquela sua realidade, à realidade da sua família.
Maravilha. A gente está no final do nosso bate-papo. São 8h12 agora em Maceió. Vou deixar a doutora Gabriela Soares livre para falar aí com a nossa audiência nesse momento final. Ela que é advogada de sucessão e família. Então, assim, são temas importantes que precisam ser discutidos. E aí, quando a pessoa vai para um casamento, tá tudo lindo, tudo são flores, como a gente fala, tá todo mundo ali se amando, mas tudo precisa ser bem pensado para que os passos futuros, né, estejam bem planejados. Ai, Diana, mas a gente vai planejar que o negócio vai acabar? Não, você quer viver para a vida toda. Mas e se acontecer um revés no meio do caminho? E eu acredito que quando são os segundos casamentos, os segundos relacionamentos, eles precisam ter ainda uma atenção maior para também não ferir as pessoas que estavam envolvidas no outro relacionamento, para não machucar as pessoas, né? O que precisa de transparência e o que precisa é que você esteja em uma relação exclusiva, né? O único elo que te liga naquela relação é o afeto, é o amor. E não a dependência econômica, o medo. Então, tudo isso deixa de ser uma relação saudável, né? E aqui a gente já passa para já atravessa a esfera de um relacionamento abusivo. Então, é preciso ter muito cuidado. Você não planeja tanto um relacionamento, você não planeja tanto uma festa de casamento, por assim dizer, né? A casa que vai morar, a casa, o enxoval, exato, né? Então, todo esse mesmo cuidado, ele também deve ser aplicado a um relacionamento. E, principalmente, a transparência no diálogo. Você tem que ter liberdade para poder conversar com a outra pessoa. Se você não tem essa liberdade, então, o que é que está acontecendo nessa relação? Você realmente está numa relação em que você pode expor todo o seu pensamento ou você tem medo disso? Então, aí já está um foco de um relacionamento abusivo, por exemplo, então precisa olhar tudo isso com muita cautela. Eu sei que é muito fácil falar, mas é difícil experimentar isso na prática, vivenciar isso na prática. Porque, por vezes, esse medo, ele também vem junto com a dependência econômica. Então, é preciso ter uma rede de apoio, ter coragem, né? ter preparação psicológica mesmo para poder lidar com tudo isso. O combinado não sai caro, gente, então é melhor combinar. Tem redes sociais, doutora? Sim, vocês podem me seguir, né, no Instagram, adv.gabriela Soares. Lá eu trabalho um pouquinho dessas temáticas, coloco praticamente semanalmente um conteúdo, seja na área de direito civil, né, famílias ou direito sucessório, e por lá você consegue me acompanhar um pouco melhor. Muito bom, muito bom. São 8h14 agora em Maceió. Deixa eu mandar os parabéns aqui. Mandar os parabéns para uma pessoa que está lá em Três Rios, no estado do Rio de Janeiro, aniversariando hoje, que é o Anderson Plim Plim. Anderson, um abraço para você. Que seja assim um ano aí que está começando. A gente disse que o ano está começando. É um novo ano mesmo, porque é uma nova idade, né? Cheinho de boas surpresas. Quem não gosta de boas surpresas, né? Claro. E que as providências sejam dadas pelo cara lá de cima, como a gente fala, porque tudo que ele dá pra gente é bom. Parabéns, Anderson! Você está no Metropolitana News. Então a gente vai chamar agora o Cássio Kiss, que já está nas ruas da cidade. Deixa eu ver se ele tá lá naquela praia pra me fazer inveja daquele cenário maravilhoso. Bom dia, Cássio. Pai de Jane, muito bom dia para você, bom dia aos ouvintes da Metropolitana FM 97.7. Me encontro aqui na Avenida Silviana, bairro da Ponta Verde, tempo chuvoso. Essa chuvinha leve vai continuar na cidade de Maceió durante quase todo o dia. A temperatura nesse momento está em torno de 26 graus, a máxima deve chegar a 29 graus. O trânsito, aproveitando, divulgando para você que está acompanhando a nossa programação aqui no bairro da Ponta Verde, quem vem da Pajuçara, sentido Jatiuca, o trânsito está fluindo normalmente, como também no sentido contrário. Quem está na Jatiuca quer vir para o bairro da Pajuçara, o trânsito está fluindo com certa normalidade, mas o tempo, com certeza, Edjane, vai continuar assim chuvoso. Essa chuvinha leve vai continuar durante todo o dia. E a gente volta na programação, claro, da Metropolitana FM em instantes, trazendo outras informações. Direto da Ponta Verde para a Metropolitana FM, Cássio Kiss. Você está no Metropolitana News. É pra gente aquela área molhada ali, mas sempre linda, né? Cássio Kiss mostrando ali aquela orla maravilhosa pra gente, é a nossa orla. Vamos saber como é que fica o tempo e a temperatura agora, são 8h16.
Previsão do tempo. Previsão do tempo. O tempo agora está encoberto. A previsão é de pancadas de chuva pela manhã, com máximas ficando entre 29 e 31 graus, mínimas de 24 a 26 graus. À tarde promete sol, hein? Tem gente que não está acreditando, não, mas à tarde promete sol na previsão do tempo. Não sou eu que estou falando, não. É a previsão. Então, a possibilidade de chuva é só pela manhã com 48%. Os raios UV estão extremos, mesmo com chuva, e você precisa de proteção solar. Ingerir água na medida certa, faz a conta aí, 0,04 vezes o seu peso vai dar a quantidade de água que você precisa ingerir ao longo do dia. Jane, é muita coisa. Muita coisa quer dizer que você precisa baixar o peso. Em primeiro lugar, a gente falou sobre obesidade infantil aqui agora há pouco numa entrevista. Ó, pôr do sol vai acontecer às 17 horas e 34 minutos. E eu vou te falar, na nossa orla marítima, o pôr do sol é lindíssimo e você merece viver esse pôr do sol. Vamos agora para o intervalo comercial rápido. Voltaremos em seguida. Daqui a pouco, mais informação. Metropolitana News. Para cuidar da saúde, tecnologia e confiança fazem toda a diferença. A Med Rádios é referência em diagnóstico e tratamento de alta complexidade, com equipamentos de última geração e equipe médica altamente especializada. Exames avançados de imagem, tratamentos, cirurgias e emergência 24 horas. A Med Rádios busca por precisão, segurança e recuperação mais rápida para os pacientes. Ligue 4009-0061 ou acesse @Med Rádios nas redes sociais. Med Rádios e você, juntos pela vida. Bora na pegada do trabalho. Trabalho, 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 e tome trabalho, 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 não para não, e vem mais trabalho por aí, e tome trabalho, e tome trabalho, e tome trabalho, e tome trabalho, é trabalho que muda a nossa história. Alagoas avança na pegada do trabalho, governo de Alagoas. Só a Metropolitana tem todos os ritmos. Olá galera, tudo bem? Aqui é o Henrique. E aqui é o Juliano. E a gente também tá aqui ligado na Metropolitana. Toca toda.